Esse aqui é o nosso momento passarinheiro. Tudo bom, gente? O tema de hoje é como encontrar as aves da sua região. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso momento passarinheiro. Aqui eu ensino você a conhecer e identificar os pássaros por conta própria, pelo canto ou então pelo visual, pela aparência na sua região. Bora lá então, meu nome é Melissa Alves, eu sou médica veterinária e ornitóloga. Bora lá então ver como é que nós podemos encontrar as aves da nossa região para que a gente possa passarinhar todo santo dia. Joia! Bom, gente, cada cantinho do nosso país tem uma composição de aves muito específica. Eu sei que isso não é muito intuitivo, às vezes as pessoas acham que pode ser que qualquer cantinho do país a gente possa encontrar praticamente qualquer uma de nossas espécies, mas não é verdade. E há formas da gente ter uma ideia muito acertada de quais são as espécies mais comuns, quais são as mais raras e mais ou menos quais são as que a gente pode encontrar na nossa região. Mas eu já vou adiantando aqui para vocês que a lista exata das aves que podem aparecer a gente nem consegue construir. Bom, pelo menos não, a gente só consegue construir de uma maneira meio estanque, porque, gente, a ornitologia é uma ciência muito viva. A todo momento, os nossos ambientes estão sofrendo modificações e, por conta disso, as aves também elas mudam as aves que vão poder ser encontradas naquelas regiões, algumas aves que não vinham aqui para o Brasil, elas passam a vir, e também quanto mais pessoas estiverem procurando e realmente encontrando as aves, mais espécies a gente vai poder colocar nessa lista base, nessa lista das aves possíveis para uma determinada região. E é muito isso que eu quero instigar em vocês, que vocês queiram ser essa pessoa, essa sentinela que fica na região de vocês, que é onde é mais fácil, onde é mais acessível para vocês passarinharem, e vocês estejam atentos a tudo realmente que pode aparecer por ali, todos os passarinhos que cantam ou que vocês conseguem identificar olhando pela aparência. A composição de espécies de uma localidade é uma informação realmente construída dia a dia. Sempre é possível encontrarmos surpresas, espécies muito raras, espécies migratórias, espécies migrantes ou então espécies vagantes que estão presentes no nosso país e até mesmo que são de origem de outros países. Isso é muito comum, principalmente nas aves migratórias, que migra a população inteira, e também nas vagantes, que são aquelas que não têm muito um padrão de movimentação, mas elas aparecem aqui no Brasil e de vez em quando um cientista cidadão ou cidadã como você encontra esse passarinho, fotografa e registra. E aí, gente, eu quero deixar esse conceito muito claro para vocês, pensando de uma forma assim mais abrangente, até a nossa lista nacional de espécies, ela muda, ela varia muito. Gente, nós tivemos uma mudança muito grande da lista que foi publicada em 2015, que nós tínhamos 1919 espécies, para essa lista atual de 2021, na qual nós temos 1971 espécies. Olha quantas espécies a mais! E muitas dessas espécies elas foram realmente adicionadas por pessoas como você, que ao observar as aves pôde realmente fazer esse registro, incluir essa espécie na nossa lista nacional. Gente, não é maravilhoso pensar em poder fazer uma contribuição assim? Então, gente, e é isso que eu quero que vocês entendam. Como a nossa lista nacional ela pode mudar, a lista de aves que tem aí na região de vocês, ela pode sim mudar e muito. Então, às vezes, uma lista que é subestimada, que vocês acham que só tem por ali umas 50, 60, 70 espécies, ela pode ter um potencial gigante de mais de 200 espécies. Aliás,
é um número assim bastante aceitável para a gente pensar, bastante legal para a gente pensar entre 150 e 200 espécies em uma localidade. E de novo, voltando à nossa lista brasileira de espécies, né, nessa grande mudança que aconteceu de 2015 para 2021, houveram novas descobertas, gente, espécies novas. Vocês acreditam que nos tempos de hoje ainda é possível descobrir uma espécie totalmente nova para a ciência que nunca alguém tinha visto? Gente, a gente não está falando de inseto, a gente não está falando de bactéria, a gente está falando de ave, de passarinho. Meu Deus, gente, é muito louco pensar onde que estava escondida essa ave, esse passarinho, não é verdade? Vocês não ficam pensando nisso? Sim, gente. A verdade é que muitas dessas espécies, né, dessas mudanças que aconteceram, foram sobre rearranjos taxonômicos. Ao estudar mais profundamente as espécies, os cientistas acharam que a relação não era bem aquela, o parentesco não era exatamente aquele, então mudaram meio de lugar, né? Mudaram meio de gênero, mudaram de subespécie para espécie, ou até de espécie para subespécie, isso também acontece, são os famosos lumpers ou então os splits, né? Aí o que acontece, gente? Da nossa lista de 2015 para a lista de 2021, nós tivemos 40 adições genuínas, que são justamente essas espécies que foram novas, totalmente novas para nossa lista, ou porque foram melhor estudadas as espécies, ou porque realmente foi descoberta uma coruja, gente. Olha só, olha aqui as espécies que foram inéditas para nossa lista. A corujinha de Alagoas, também a corujinha do Xingu, mas nós tivemos também esse beija-flor, o asa de sabre da Mata Seca, tivemos o caboclinho do Pantanal e o surucuá de Murici. Essas foram as 5 espécies totalmente inéditas para nossa lista. São novas descrições de espécies. E as outras 35 são devido a vocês, pessoas observadoras de aves que conseguem fotografar ou gravar o canto, né? Registrar alguma espécie totalmente inédita para a nossa lista. E entre essas espécies totalmente novas estão a gaivota modesta, inclusive a gaivota modesta, gente, foi fotografada por uma aluna minha, a Clarice, querida, lá do sul, lá de Santa Catarina, Balneário Camboriú. Não sei se a Patrícia está aqui ainda, não sei se você sabia, Pati. O cuco canoro, que também é uma ave parasita de ninho, que nunca tinha sido registrada aqui, foi registrada. O sabiazinho de bico laranja, o estorninho até que fez-se maior forfé por conta dessa ave, porque lá nos Estados Unidos é uma ave que é praga de plantação, então aqui ficaram com um certo receio, mas tá aqui o estorninho. E é muito legal saber que vocês podem ser protagonistas dessas descobertas e dessas adições de espécies na nossa lista. Gente, é aquela coisa, quem procura acha. E qual que é a importância então de encontrar realmente essas espécies na nossa região, na sua região? É porque são essas aves, justamente essas aves que estão disponíveis para que você possa observar no seu dia a dia. São essas que estão ali todo dia, fáceis para vocês observarem, estão com acesso fácil. Aquelas que estão mais longe, a gente normalmente tem que viajar. Não que seja errado, não que eu não ache bom, eu acho ótimo, eu acho maravilhoso, mas infelizmente por questões de recurso financeiro ou então de recurso de tempo, nem sempre a gente pode estar viajando para passarinhar. Sempre que a gente pode, a gente vai. Mas no dia a dia, o que a gente pode fazer para passarinhar todo dia é justamente passarinhar pertinho da nossa casa. E é isso que eu faço todo dia e é isso que eu recomendo que cada um de vocês também faça. E aí a gente pode fazer todo dia durante a semana, pelo menos 10 minutinhos, 5 minutinhos, meia horinha. E se for no fim de semana, a gente pode estender um pouquinho mais, 1h30, 2 horas, 3 horas, né? Eu, se deixa, eu vou querer ficar muito tempo passarinhando. E quais são os maiores benefícios pra gente? Por que que isso daí faz bem? Gente, são os benefícios principais, são o relaxamento, o contato com a natureza,
o treino do nosso foco e atenção, porque prestar atenção nas aves justamente é manter um foco num determinado assunto, nas aves, nos sons que elas emitem e no ambiente que nós estamos inseridos. E com isso também a gente acaba renovando o nosso círculo de amizades, gente. Eu consegui muitos novos amigos, pessoas incríveis que eu guardo mesmo com todo carinho no meu coração. E é por todos esses motivos incríveis que a observação de aves é uma atividade que pode ser comparada com uma terapia pessoal do nível, do mesmo naipe da meditação, porque a gente trabalha o foco e a atenção e o momento presente, que é a gente estar totalmente imerso, focado, prestando atenção no que a gente está vivendo. A gente não está nem remoendo o passado, nem preocupado com o futuro. A gente está focado no presente, que é aquele termo tão em evidência, que é o mindfulness, que seria a atenção no momento presente. E em contato com a natureza não tem como ser melhor, na minha opinião, não tem como ser melhor. Agora, vocês podem estar se perguntando como eu de fato posso praticar a observação de aves se eu não puder nem ao menos encontrar as aves. É para isso que eu tô aqui hoje, gente, para ajudar vocês nessa tarefa de encontrarem as aves na região de vocês. Porque sem encontrar realmente fica difícil, a gente tem que pelo menos conseguir ver ou então ouvir as espécies que estão ao nosso redor, na nossa região. E hoje eu vou dar 5 preciosas dicas para que você comece a procurar, e não só procurar e encontrar de fato as aves que estão na sua região. E quem sabe você pode fazer um registro inédito para a nossa nova lista, que eu não sei de quando vai ser, mas que ela um dia vai ser nova, ela vai, porque, como eu disse, a ornitologia é viva e a todo momento ela está mudando, as nossas espécies mudam, algumas elas entram e outras também saem. As que saem vão para a lista secundária, meio que um banco de reserva. Bom, gente, então a primeira das 5 dicas é uma dica que eu comentei ela em mais detalhe na minha live anterior, na live passada, que eu falei sobre a lista das espécies. Então, gente, a primeira coisa de todas, que eu já dei meio que um iniciozinho aqui para vocês, né? Dei umas certas explicações, mas, gente, assim, vocês têm que ter um ponto de partida. E o ponto de partida para que vocês encontrem as aves da região de vocês eu chamo de lista base, tá? Esse nome fui eu que inventei, é porque realmente eu julgo que é a base para tudo. E como assim, Melissa? Por que você acha que isso é tão importante? É porque assim, gente, essa lista base, ela é um norte, ela dá pra gente uma ideia das espécies que podem aparecer ali e muitas vezes também são as espécies mais comuns encontradas em uma região. E então, assim, se vocês acharem que de repente a ave que vocês estão identificando é uma espécie que está num local muito distante dali, ou que não tem nessa lista, vocês têm que prestar atenção, porque pode ser que realmente essa espécie não ocorra ali, tá? Então, como que vocês podem obter essa lista base para o uso de vocês? Eu vou dar aqui para vocês alguns caminhos, tá? Então, o primeiro caminho que eu recomendo que todos vocês façam para ter a sua lista base é vá no Wikiaves e aí vocês vão procurar as opções espécies, depois espécies por localidade e aí vocês colocam o nome do município de vocês, tá? O nome do município e o estado. Na hora que vocês apertarem para gerar a lista, vocês vão ter uma ideia lá do que as pessoas, do que os cidadãos já conseguiram registrar para o município de vocês. E aí a minha dica é, se essa lista tiver ali um número de mais ou menos 200 espécies, já é um número legal para vocês trabalharem, tá? E vocês estudarem um pouquinho aquelas espécies, vocês sempre pensarem numa espécie que vocês estão vendo, que ela provavelmente vai estar dentro dessa lista, tá?
Outra maneira, gente, que vocês podem fazer, ter uma lista parecida, é vocês baixarem no celular de vocês um aplicativo que está disponível tanto na Apple Store como na Play Store, né, para Android e para iPhone. Vocês baixam gratuitamente, chama Merlin. No Merlin também, se vocês colocam lá o nome do município de vocês, vocês vão ter uma lista das aves mais prováveis que podem ser encontradas na região. E o legal, gente, é que fazendo essa lista pelo Merlin, vocês vão ter já ali uma foto da espécie, tem ali um ícone para vocês procurarem os sons daquela espécie. Então é uma maneira muito fácil de vocês estudarem, tá? Agora, vocês podem estar pensando, e se essa lista tiver um número muito inferior a 200 espécies? Isso tem um significado. Tem um significado de que, não de que a sua região é pobre em espécies, tem o significado de que não tem ninguém que está dando muita atenção para esse município. Então, essa pessoa perfeitamente pode e deve ser você. Deve ser você a pessoa que vai engordar essa lista. E como que você pode ter uma ideia mais apurada do que pode ter lá? Lá no Equiaves também, gente, existe uma busca abrangente, que vocês podem incluir alguns municípios por quilometragem. Então, vocês podem colocar lá, eu quero saber o que tem no município, mas o que tem num raio de 10 quilômetros, de 20 quilômetros. E a minha recomendação é que vocês coloquem uma quilometragem que chegue num número perto de 200 espécies, porque aí é um número legal de vocês trabalharem, é um bom norte para vocês, tá? Um problema, gente, dessa lista, principalmente do Equiaves, é que ela é uma lista qualitativa, ela não é uma lista quantitativa, ela não dá uma ideia da raridade ou não das espécies na região, porque se uma pessoa encontrou uma espécie uma única vez, ela vai para a lista, mesmo que ela seja rara ou comum, tá? E aí vai depender da vontade dos observadores da região de postarem fotos daquelas espécies em questão, né? Então é uma coisa bastante subjetiva. O que pode dar para vocês uma ideia muito mais qualitativa é o uso então do aplicativo eBird, que no eBird dá para vocês olharem os gráficos de frequência nos hotspots, mas aí, gente, já complica muito, aí é a informação mais adequada mesmo para um curso como o meu, que é o Rotina Passarinheira, que eu explico tudo lá em detalhes, como é que vocês podem conseguir essas informações. Mas por hora, gente, pode acreditar que essas dicas que eu dei para vocês já estão excelentes para que vocês comecem com o pé direito, com o esquerdo e tudo mais, tá bom? Então tá, gente, depois que vocês têm a lista base de vocês, que é o que é mais importante para vocês terem ideia mesmo do que vocês, de quanto vocês estão acertando ou não na identificação. A segunda dica é: treine o seu ouvido. Sim, gente, a todo tempo é possível escutar alguma espécie de ave vocalizando. É um cantinho ou é um chamado, não importa, eu não vou entrar em detalhes, né? Normalmente os cantos eles são mais complexos e os chamados são piados assim, bem simples, repetidos de maneira uniforme. Mas, gente, treinar o ouvido é um exercício muito interessante. E, de fato, gente, se vocês se esforçarem para ouvir e encontrar visualmente a ave que está cantando, isso daí vai ajudar demais vocês no processo da identificação das espécies. Porque, gente, a identificação é um processo complexo e é um processo de diagnóstico. E quando a gente consegue somar variáveis para chegar no diagnóstico, como ter o canto mais a imagem, gente, aí vocês vão ter muito mais segurança na identificação da espécie, tá? E é muito importante, gente, para ajudar vocês nessa tarefa de descobrir quem é o cantor, utilizar ferramentas. E a ferramenta que eu mais indico para que vocês descubram quem que está cantando é um aplicativo gratuito, gente, também da Universidade de Cornell, assim como o Merlin, que é o BirdNet. E o BirdNet, gente, vocês podem baixar também gratuitamente
tanto para quem tem iPhone quanto para quem tem um Android. E, gente, é muito simples. Vocês vão gravar um pedacinho do canto daquele passarinho e vão salvar, gente. Eu sempre falo, salva o canto. Depois, se vocês estiverem sem sinal de internet ali no momento, vocês podem pedir para o aplicativo analisar e ele vai sugerir ali qual que pode ser a espécie. E se vocês conseguiram dar uma bisoiadinha, uma olhadinha em qual é a espécie, no porte dela, se ela é grande, se ela é pequena, se ela está mais no chão, se ela está na árvore, se ela está num lago, isso daí já ajuda bastante para vocês definirem quem é de fato essa espécie. E realmente esse aplicativo ele tem uma boa acurácia. Muitas vezes ele erra, outras vezes ele também não consegue perceber qual que é a espécie, ele não consegue identificar. Só que de maneira geral, se a espécie estiver vocalizando perto, vocês conseguem sim ter um som que vai ajudar na identificação. E se não ajudar naquele momento, vocês já têm ali gravadinho no aplicativo um som para a biblioteca pessoal de vocês. E vocês podem tanto postar esse som no Wikiaves, quanto pedir ajuda para alguém, pedir ajuda para um amigo, pedir ajuda para um clube de observador de aves, em algum grupo de observadores. Tudo isso daí vai ser muito bom para vocês, um aprendizado muito rico. E vocês também, gente, podem usar de uma técnica que é o seguinte: às vezes a gente grava um canto, o canto não está muito audível, o aplicativo não consegue identificar, ou o aplicativo não pode identificar naquele momento porque a gente está sem internet, como acontece muitas vezes quando a gente está passarinhando. Mas vocês podem dar um play naquele som e às vezes as aves elas vêm para perto, mesmo sem estar amplificando aquele som com uma caixinha, nem nada disso. E isso é por conta de uma característica das aves, que elas, gente, têm uma audição muito apurada, muito mais apurada do que a nossa. Então, às vezes, para a gente aquele som tá baixo, mas para as espécies de aves está muito bem audível. Então, já é suficiente, às vezes, para a ave se aproximar, para a gente conseguir ver com mais detalhe, ou então para a gente gravar um novo som mais claro, que ajude na identificação para o aplicativo ou para qualquer outra pessoa que for analisar esse som, beleza? Joia! Então, depois de treinar o ouvido e conseguir ver o passarinho que vocês já atraíram aí para mais perto de vocês, vai a terceira dica, que é justamente sobre a visão. Potencialize a sua visão. Sim, eu recomendo, gente, por inúmeros motivos, que você tenha um equipamento que ajude na sua visão. E esse equipamento é o binóculo. E por que eu recomendo tanto o binóculo? Gente, porque ele permite que vocês vejam as aves com muito detalhe, que vocês meio que aproximem a ave de vocês, que vocês vejam aquela exuberância, às vezes, de cores, que vocês vejam a ave fazer um movimento específico, às vezes que vocês vejam a ave cuidar de um filhote. E isso e ver detalhe, gente, vai ajudar muito vocês nos palpites de identificação de vocês. Permite que vocês encontrem também as aves com maior facilidade. Às vezes a ave está muito embrenhada numa árvore que está até perto da gente, a gente com o olho assim não consegue encontrar, mas com o binóculo fica muito mais fácil. Ou outras vezes a ave está tão longe que a gente sem nenhum equipamento, a gente olha assim, por mais que a gente se esforce, só vê uma silhueta, não vê cor nenhuma, não consegue ver nenhum detalhe que permita que a gente identifique. Então, gente, é por isso, principalmente, que eu recomendo tanto o binóculo. Mas não é só isso, gente. O binóculo é um equipamento que entrega muita vantagem na observação de aves e é um dos equipamentos mais baratos, é o de mais baixo custo. O que eu vejo acontecer muito é que a maioria das pessoas, elas priorizam de comprar
uma máquina fotográfica em detrimento de um binóculo. E, gente, eu acredito que todos vocês devam começar pelo binóculo, porque é com ele que vocês vão melhorar a identificação de vocês e é com ele que vocês vão acabar descobrindo qual que é o perfil passarinheiro de vocês. Se vocês gostam mais de fazer trilha, se vocês gostam de uma passarinhada mais Nutella, que é aquela que a gente observa, ou na nossa casa, paradinho, aquela observação estacionária, na frente de um comedouro, de um bebedouro, ou se vocês gostam mesmo de fazer longas trilhas. E tudo isso influi muito no tipo de equipamento que a gente vai comprar no equipamento fotográfico. Porque, gente, para fazer trilhas longas não é legal pegar um equipamento muito grande, nem muito pesado. Dependendo de onde vocês observam as aves, também pode ser perigoso sair com um equipamento grande que chama a atenção, perigoso por conta de roubo. E, infelizmente, a gente também tem que pensar nessa variável. Então, gente, comecem pelo binóculo, tá? É bem possível vocês conseguirem comprar um binóculo de excelente custo-benefício aí, entre 300 e 600 reais, que vai atender vocês muito bem. E o que é mais importante num binóculo? Mais do que o preço em si, é a configuração ser ajustada para observação de aves. E os melhores binóculos para observação de aves são os que têm a configuração correta, que é a de 10 por 42 ou 8 por 42. Esse assunto também é um assunto que eu abordo com profundidade em uma live dedicada somente para esse assunto, que é a live 59, que eu falo sobre todas as vantagens do binóculo, sobre todas as técnicas, inclusive sobre o digiscoping, que é uma técnica de acoplar o nosso celular no nosso binóculo para fotografar, gente. Então, é sim muito importante para você, principalmente que está começando na observação de aves, ou até para você que já tem aí um tempinho de observação de aves, mas nunca comprou um binóculo. Vocês vão se surpreender de como é um equipamento bacana para observar passarinho. Eu garanto para vocês. Eu posso abrir mão de tudo, mas do meu binóculo não tem jeito. Qual marca e modelo de binóculo que você indica? Sara, olha só que pergunta interessante. Isso daí, olha, depende muito daquela pergunta das Casas Bahia, né? Quer pagar quanto? Olha, Sara, naquela live 59 eu falo especificamente de várias marcas, tá? Mas eu posso falar aqui para você. A marca mais barata que eu vejo que muitas pessoas compram, né? Seguidores, alunos, e tem um bom resultado, é a Vision King. Essa daí é a mais baratinha, custa acho que cerca de 300 reais, tá? Mas aí a mais cara aí, digamos, desses exemplos de bom custo-benefício seria o Nikon, mas é um modelo específico do Nikon, que é o Nikon ProStaff. O Nikon ProStaff já é um binóculo aí de 700, 800 reais, mas aí nesse meinho a gente tem outros ótimos, como o S-Camel, tem o Emarf, tem o Bushnell. E também dentro das marcas, gente, tem muitos modelos que têm grandes diferenças de preço, tá? Mas essas marcas aí são as principais marcas que eu indico. Também tem a Tasco. Se você quiser ter mais detalhes sobre isso, dá uma olhadinha lá na live 59. Tá lá no meu YouTube, tá bom? E você vai gostar bastante, tá? A quarta dica, gente, super importante, e essa daqui é uma das dicas que eu mais gosto de dar, que é a do treino diário. Porque o que eu mais quero que vocês façam de verdade é que vocês passarinhem todo dia, e passarinhem na região de vocês. Tenha uma rotina de observação de aves, uma rotina passarinheira. Não é à toa que é esse o nome que eu dei para o meu curso de observação de aves, o meu curso online. E, gente, acontece que não tem nada mais transformador e poderoso do que observar as aves todo dia.
E é uma coisa, gente, que eu bato sempre nessa tecla, eu falo para as pessoas, mas elas às vezes custam a acreditar que quanto mais elas observarem, mais elas vão aprender e mais elas vão dominar e mais elas vão ter segurança na identificação de aves. E assim, é uma coisa que eu falo e muitas pessoas falam para mim assim: ah, Melissa, você fala isso porque para você é fácil. Sim, gente, para mim é fácil hoje. E para mim é fácil hoje na minha região. Quando eu saio daqui e vou para outras regiões, vocês acham que eu domino tudo também? Domino nada, gente. Nós temos 1971 espécies de passarinho, espécies de aves no nosso país. Gente, quando eu saio daqui e vou para um lugar distante, mesmo uma espécie que ocorre na minha região, às vezes de ouvido, eu não consigo reconhecer ela com tanta acurácia. Por quê? Porque as aves, gente, têm vocalizações diferentes para locais diferentes. Uai, mineiro não fala uai, e o pessoal lá do sul não fala tchê, e o pessoal lá do norte não fala outra coisa, não fala eita, não sei, gente. Então, nas aves acontece isso também. Temos dialetos diferentes para a mesma espécie, temos sotaques diferentes. A gente viajando por nosso Brasil grandão, entre os seres humanos a gente já vê uma grande diferença no jeitinho de falar. Vocês acham que os passarinhos não iam ter diferenças no jeitinho de falar? Sim, eles têm muita diferença. Então, gente, o que a gente pode dominar é justamente o que a gente faz todo dia. O que a gente domina, gente, se vocês entenderem isso, vocês entenderam o espírito de tudo. O que a gente faz todo dia é o que a gente domina. O resto, gente, é resto, tá? Então, se vocês quiserem ficar bons, realmente bons na identificação de passarinho na região de vocês, observem todo dia. Isso daí vai ajudar vocês muito. Ah, Melissa, mas eu não sei nada. Você não sabe nada hoje? Alguma coisa você também sabe, viu? Não esconde o ouro, não. E cada dia você vai fazendo uma descoberta nova. Você vai descobrindo um canto novo para uma espécie que você já conhecia bem visualmente. Gente, cada espécie tem mais de 3 cantos de chamados normalmente. Então, são várias facetas da observação de aves e é isso que enriquece tanto essa atividade. E assim, gente, os meus alunos que eles realmente encaram que compram, veste a camisa, né, desse desafio de observar passarinho todo dia, quer sendo fazendo lista ou fotografando, né, fazendo lista é o que eu digo de unidade mínima da passarinhada, porque você não precisa ter praticamente equipamento nenhum. É você, os seus olhos e o celular para anotar num aplicativo que te ajuda, sabe? Te ajuda com os nomes, te ajuda com os aplicativos, te ajuda com tudo, tá? Então, comecem, gente, deem o primeiro passo, não é tão difícil assim, tá bom? E como eu estava falando, esses meus alunos que eles encaram mesmo, vestem a camisa desse super desafio de identificação de aves diária, eles encontram surpresas praticamente toda semana. Uma espécie que não tinha registro, né, que seria um lifer municipal, encontram uma variedade muito maior de espécies do que eles do que eles já teriam imaginado na vida deles. E aí começa a ficar com aquela sensação, poxa, aqui tem muita riqueza e é uma ficha que tem que cair para cada um de vocês. Aqui perto da minha casa tem sim muita riqueza, que eu vou ficar buscando tão longe? Quando eu tiver chance, vou para longe, mas quando não tiver chance, eu vou para perto e vou ficar feliz com o que eu tô vendo. E isso é real. E eu vejo essas pessoas como o Alê, espero que o Alê esteja aqui ainda, que estão ensinando as outras pessoas, aprendem isso e aí montam guias, formam turmas, assim como também o Tássio e a Teca lá de Bitipoca, que estão hoje guiando, estão propagando a observação de aves nesse nosso país lindo, que precisa tanto que as pessoas olhem, percebam, encontrem as aves.
Também do Emerson, meu aluno, que tem uma exposição linda fotográfica lá, tá online, tá, gente? Até posso, vou deixar nos meus stories o link dessa exposição fotográfica que tá imperdível do Emerson, querido meu aluno. Então, gente, é muito gostoso. E o Francisco, né? Eu queria falar do Francisco, que ele sempre fala do Passarinhar Transforma. Ele é uma pessoa que realmente passarinha todo dia e ele tem, gente, os grupos de alunos dele, os grupos de educação ambiental, e isso é o que eu acho mais lindo. Os meus alunos virando sementes e árvores lindas que vão distribuir frutos por aí. É demais. Então, gente, olha, não esqueçam dessa dica do treino diário. E, poxa, gente, o que a gente mais quer fazer? Não é passarinhar, afinal de contas? Então, dê o primeiro passo. Use essas dicas que eu tô dando nessa live aqui para vocês hoje e deem o primeiro passo de vocês. Saem 10 minutinhos, 15 minutinhos, é suficiente para vocês começarem. 10, 15 minutinhos por dia. Não vem falar que você não tem. Bom, vamos lá. E então, bora para quinta dica. A quinta dica, gente, eu fui colocando meio que ai, meu Deus. Eu fui colocando meio que na ordem de complexidade, das mais simples para as um pouco mais complexas, tá? E essa daqui realmente é a que eu julgo um pouco mais complexa, que vocês podem ir construindo isso aos poucos, tá? A quinta dica é, então, conheça as aves. Sim, gente, a gente precisa conhecer as aves. Por quê, gente? Um dos motivos é porque o nosso cérebro, ele tende a memorizar as informações mais complexas do que as informações mais simples. Quanto mais detalhada for uma informação, mais o nosso cérebro tem locais para meio que grudar, ancorar aquela informação e ela não se perde. Vocês já perceberam que quando a gente faz o link de uma informação com outra, é muito mais fácil da gente memorizar? Quando a gente, por exemplo, associa o nome de uma pessoa a uma comida, uma vocalização de uma espécie ao nome da espécie, como, por exemplo, acontece nas espécies que têm os nomes onomatopeicos, que a espécie fala, né, na vocalização dela, meio que o nome dela. Então, isso daí já é uma informação que ajuda a gente a guardar, a memorizar, porque é assim que funciona. Quando uma pessoa conta pra gente um fato e esse fato é cheio de detalhes, aquilo emociona a gente e aquilo também faz com que a gente guarde mais a informação. E sim, quando a gente sabe muito mais sobre aquela espécie de passarinho, a gente pode se emocionar de encontrar uma espécie que veio às vezes de tão longe. Poxa, essa tesourinha aqui, ela tá aqui hoje, mas ela não estava aqui mês passado, ela veio lá da região da Amazônia. Aí a gente se sente meio que agraciado por receber essa ilustre visita, não é verdade? E pensar no trajeto que aquele passarinho fez para chegar, para estar ali naquele momento, e pensar naquele primeiro passarinho da temporada que chegou. Eu falo, meu, esse aqui é o campeão da corrida migratória. Então, assim, são sensações que a gente tem. E tudo isso enriquece demais a nossa atividade, o nosso tempo com as aves. Bom, e como que vocês podem realmente, de fato, estudar, conhecer melhor as aves? Olha, gente, existem aplicativos muito legais para vocês fazerem isso. Um deles é justamente o Merlin. Lá no Merlin tem a foto da espécie, não só uma foto, tem várias fotos. Tem a foto do adulto, tem a foto do jovem, tem a foto, às vezes, do macho e da fêmea, quando tem diferença entre os sexos, dimorfismo sexual. Mas também tem a área de ocorrência, e isso é super importante quando vocês olham para uma espécie que está num local de área de ocorrência que está distante da área de vocês. Gente, nem pensa que é aquela espécie, não é aquela, tá? Não procura pelo em ovo. Por isso que eu falei da importância da lista base.
Então, gente, o mailing é super legal para vocês terem esse acesso. Fotos, tem um texto também de informações básicas, sons daquela espécie e área de ocorrência. Outro lugar muito interessante que vocês vão encontrar muita informação de qualidade é o site do Wikiaves. Gente, o Wikiaves tem que ser obrigatório para qualquer passarinheiro, tanto para fazer a nossa lista base do comecinho da live, quanto para estudar justamente os comportamentos, os ninhos dessas aves, o jeitinho que eles voam, área de ocorrência, distribuição. Outra coisa muito gostosa de fazer também é pesquisar a origem do nome científico, o que meio que significa aquele nome científico. Isso também ajuda muito a gente a gravar as informações das espécies. Conhecer, gente, os nomes populares nas diferentes regiões do Brasil, tudo isso vocês podem fazer através do site do Wikiaves. Lá tem muita informação. Informações também, gente, do tipo de habitat, se aquela espécie é mais florestal, se a espécie é mais urbana, se a espécie gosta de áreas de cerrado, de mata atlântica. Isso também vai ajudar vocês muito a encontrarem se o ambiente dela é ficar mais na brenha, ou se é ficar na copa das árvores, ou então se é uma espécie de chão, que também tem isso, super importante, se é uma espécie que pousa em fio, se é uma espécie que fica mais voando. Isso vai ajudar demais, gente. Falando em voo, a forma de voo, o jeito que as aves voam, dão pistas super importantes de qual que é a espécie. Eu gosto muito de dar o exemplo do tipo de voo dos pica-paus, que é um voo que se fala de ondulado, porque eles batem as asas, aí eles fecham as asas, né? Aí cai um pouquinho, volta batendo, então é um voo ondulado. E isso é bem característico do tipo de voo de pica-pau e também de tucano. Então, gente, isso é super legal. Os urubus, que normalmente planam bastante, mas outras aves como gaviões também planam, é importante vocês terem essas ideias. Os andorinhões, gente, que normalmente tem aquele voozinho bem apressado, parece até um bumerangue no ar. Tudo isso também vai ajudar a gente a somar as pistas para fazer a identificação da espécie. Gente, poxa, tudo isso ajuda demais na identificação, porque cada grupo de espécies ocupa um nicho ecológico que é só dela, e é só dela em cada região do país, porque cada região do país tem um microclima diferente, um regime diferente de chuvas, tem também uma vegetação diferenciada, e isso é super legal. E essa questão de nicho ecológico é muito louco, né? Porque isso faz com que as aves consigam viver no mesmo ambiente sem estar competindo de maneira direta, cada um no seu quadrado. E é daí que vem também o conceito de que cada lugarzinho do nosso país tem uma avifauna específica, justamente por esse motivo dos nichos ecológicos e da variação altitudinal e longitudinal da vegetação e também da temperatura, umidade e tudo mais. E o que mais que pode ajudar vocês nessa questão aqui do conhecimento sobre as aves? O aplicativo BirdNet, como eu até já falei hoje, que vai ajudar vocês na identificação dos cantos e gravar também os cantos das aves da região de vocês. Até para postar no Wikiaves, se for o caso, lá também vocês podem postar canto. E, gente, muita gente acaba postando menos canto do que foto. E, poxa, seria muito legal se as pessoas começassem também a postar mais sons. E vocês também podem encontrar muita informação no site e plataforma de ciência cidadã do eBird, que é a plataforma ideal para vocês fazerem as listas de espécies de vocês e algumas consultas, não só das aves do Brasil, mas das aves do mundo inteiro. Vocês podem acessar a lista base de um país tipo Canadá, Estados Unidos, a Austrália, e isso é muito interessante. Bom, pelo menos eu acho. E além, gente, dessas ferramentas todas que eu falei para vocês,
Merlin, Wikiaves, eBird, BirdNet. Tem também, lógico, o meu curso Rotina Passarinheira, no qual vocês podem ter acesso a essas informações de uma maneira meio que em bloco. Eu gosto de dar algumas aulas que são sobre as famílias das espécies, então meio que muitas das informações que vocês vão ter sobre cada família, vocês vão poder aplicar para todas as espécies daquela família. Então é um conhecimento recebido mais em bloco. Então dessa maneira a gente consegue maximizar a eficiência da memorização das informações sobre as espécies, porque é tudo meio que em bloco. E aí, lógico, né? Muitas curiosidades, muitas coisas interessantes, gostosas da gente saber sobre as espécies de maneira geral, que enriquecem demais e acabam dando na gente muito mais vontade de conhecer mais, de passarinhar mais, de tudo, né? Fotografar mais, gravar os cantos, chamar mais gente para passarinhar. E é isso que eu quero, a epidemia da observação de aves. Ai, ai, joia. É, turminha. Então, assim a gente finaliza nossas 5 dicas sobre como que a gente pode encontrar as espécies de aves na nossa região. Ah, deixa eu aproveitar para dar um recadinho assim bem rapidinho. Eu vou abrir novas vagas, gente. Eu não abro toda hora, mas eu vou abrir novas vagas para o curso Rotina Passarinheira. Eu vou fazer a Semana Passarinheira do dia 17 de outubro até o dia 21, tá? E essa semana é muito legal para vocês aprenderem. Também tem umas aulas super bacanas que eu monto assim com o maior carinho para vocês. Então, a inscrição, gente, para vocês assistirem essas aulas tem que ser feita, mas ela é totalmente gratuita. Nessas aulas, no final das aulas, né? Eu sempre ofereço vaga para o meu curso Rotina Passarinheira, mas assim, gente, eu super recomendo que vocês assistam porque é um conteúdo muito, muito legal, tá? E, se vocês quiserem fazer a inscrição de vocês para essa semana passarinheira, vocês podem fazer lá no meu link da bio, tá? Tudo certinho lá, tudo ativo para vocês fazerem, beleza? Bom, deixa eu fazer um recapitulo aqui, então, rapidão, das dicas que eu dei para vocês poderem encontrar as aves na região de vocês, tanto pelo canto quanto pelo visual. A primeira dica que eu dei foi: tenha uma lista base, tenha uma lista de espécies possíveis para aquela região. Tem esse norte, e eu falei para vocês buscarem essa lista no Wikiaves. Essa lista já vai ajudar demais vocês. O que tiver nessa lista, você fala: poxa, bacana, encontrei uma espécie da lista. O que não tiver, vocês dão uma pesquisada para saber se é possível daquela espécie ter na sua região, beleza? Segunda dica: treine o seu ouvido. Gente, 90% das aves que a gente encontra numa região é pelo canto, não é pelo olho, tá? Então, treinem o ouvido de vocês, vocês vão começar a encontrar muito mais espécies do que vocês costumam encontrar. Eu sempre ouço isso. Mas, Melissa, aqui não tem passarinho, não tô vendo nada. Você tá ouvindo? Porque ouvindo a gente encontra muito passarinho. Depois o olho vai atrás. Terceira dica: potencialize sua visão. Gente, porque nosso olho não encontra as aves que estão muito longe, nem muito embrenhadas, não vê detalhe, não vê cor, não vê as marcações de campo. Então é super importante que vocês tenham um binóculo. As principais recomendações do binóculo são: configuração 8x42, 10x42. Quiser saber mais, live 59 no meu YouTube. Quarta dica é a mais gostosa, porque é treinar, treino diário. Nada mais é do que passarinhe e passarinhe todo dia. Tenta identificar uma espécie por dia, tenta gravar um som diferente por dia.
gravar, às vezes até um videozinho com o celular, tudo isso vai ajudar vocês demais, tá? E então, passarinho perto da casa de vocês, 10 minutinhos, 15 minutinhos, gente, eu acho que é muito justo meia hora, mas 10, 15 minutinhos eu já tô super feliz se vocês conseguirem. Tem gente que não tem tempo, né? Mas a gente merece aí uns 10, 15 minutinhos. E quinta super dica: conheça as aves da região de vocês. Para quê? Para vocês realmente terem essa conexão maior com as aves, saberem realmente quem elas são, de quão longe elas vieram, o quão raro pode ser aquela espécie na região de vocês, saber um pouquinho sobre os hábitos, sobre os locais que ela frequenta, os tipos de ambiente. Isso vai ajudar demais vocês na rotina passarinheira e também vai fazer com que as observações de vocês sejam muito mais ricas, não é verdade? Sim, porque as aves não são só bonitas, elas são admiráveis. Ai, gente, eu não aguentei, tinha que fazer esse tipo de trocadilho, porque é verdade, é verdade. Então tá, gente, gostei bastante da live de hoje, foi bastante produtiva, conversei bastante com vocês. Então é isso, turma. Obrigada. Fiquem bem, passarinho, e até a próxima. Tchau, tchau.